pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tokenização, nosso podcast da Leak aí, que traz muita informação para vocês sobre tokenização de ativos, sobre o mercado cripto, enfim, muito conteúdo mesmo para vocês. E hoje temos um convidado extremamente especial, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro o trabalho, enfim, só trago gente que eu admiro o trabalho aqui. Então, Caio Vicentino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço aí, Flávio, o pessoal da Leak aí, todo mundo, muito prazer conhecer todo mundo aqui agora por trás também. Também começo a falar com vocês aqui, sempre sobre cripto, sobre DeFi, sobre tokenização. Então, para mim, isso é fundamental e eu acredito que a gente tem que espalhar a mensagem, né? Então, obrigado pelo convite aqui, por tudo. Exatamente, Caio. Pessoal, para quem não conhece, o Caio, ele entende tudo sobre DeFi, finanças descentralizadas. E, Caio, eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera, né? Quem é você? Para o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, né? Tem gente que pode assistir e tem gente que pode ouvir. Quem está aqui acompanhando a gente, quem é o Caio? Eu sou o Caio Vicentino, sou aqui do Ceará, sou um entusiasta aí do mundo cripto. Comecei a estudar aí em 2019 o mercado cripto, comecei a investir, também criei meu canal no YouTube. Ainda quando chamava de Caio Invest, hoje já chamo pelo meu nome mesmo, Caio Vicentino, então se quiser me procurar por lá, né, já tem muita gente que me segue lá por lá, já estou completando quase 50 mil inscritos, e aqui no Instagram também tem meu mesmo nome, então fica fácil aí a pessoa encontrar aí. E Caio, o que foi legal é que você começou, né, por DeFi, assim. Então, quando ninguém falava de DeFi, eu lembro que em 2019 a gente teve um boom de DeFi na metade do ano, assim, né, que a galera começou a falar mais. Mas quando ninguém estava atento a DeFi, você já estava lá. E é muito difícil, já era muito difícil encontrar conteúdo aqui no Brasil, né? Então, como que foi isso? Como foi teu primeiro contato com DeFi? Bom, na verdade, eu comecei estudando o Bitcoin em 2018, ali no final de 2018, comecei a comprar no começo de 2019. E aí, quando foi uns 3 meses depois, comecei a estudar o Ethereum e eu fiz um curso com um cara que eu conheci na Suécia, no YouTube, conheci o cara no YouTube e fiz um curso com esse cara, a comunidade que ele tem lá. E, na verdade, foram alguns cursos sobre Ethereum e depois sobre finanças descentralizadas, que na época era o berço ali ainda, estava começando a surgir esse ambiente, né, que começou mesmo no final ali de 2018 para o início de 2019, né? E aí, quando foi em março ali de 2019, mais ou menos, comecei a estudar isso e comecei a ver que tinha um ambiente novo que estava sendo criado, né, que voltava e remetia a finanças, né, que era uma coisa que eu já gostava no mercado tradicional, que eu já investia no mercado tradicional, então isso ainda acabou, né, conciliando uma coisa a outra. Foi mais fácil para mim compreender, porque eu já entendia como os instrumentos financeiros do mercado tradicional, eles funcionavam, né? Então esse tipo de movimento fez com que eu conseguisse aprender nesse curso dele bastante, e aí acabei sendo meio que pioneiro aqui no Brasil, trazendo esse conteúdo de DeFi, né, aqui para o pessoal, e acabei crescendo bastante por conta disso também, né? Então, acredito que foi um movimento assim muito intuitivo, né? Um movimento muito intuitivo que eu tive, assim, do ponto de vista de enxergar uma nova tecnologia um novo ambiente tecnológico que estava sendo criado, né? E aí eu pude enxergar nesse ambiente realmente, né, abordar da maneira mais simples possível para poder que o máximo de pessoas pudessem compreender isso tudo, né? Exato. E é realmente, acho que a primeira entrevista que eu fiz com alguém para falar sobre esse assunto foi com você, né? Então virou referência aí no Brasil. Caio, já que a gente está falando desse assunto, com certeza tem gente nova aqui que não entende o que é DeFi, né? Tá falando assim, tá, mas o que vocês estão falando afinal? E afinal, o que é DeFi? O que são finanças centralizadas? É muito boa pergunta, Flávio. Né? Então, o que acontece é o seguinte, né? DeFi vem de finanças descentralizadas, e aí vem de um conjunto de aplicativos que existem dentro de uma blockchain, que eles tentam replicar funções do mercado financeiro. Então, você tem lá instrumentos do mercado financeiro que já são utilizados comumente pelas pessoas lá. E aí, o que acontece é que esses instrumentos, eles são muitas das vezes regulados por empresas, né? As empresas que vão lá e ofertam esses instrumentos para pessoas poderem utilizar. O que é isso? Uma bolsa de valores, né? Uma corretora, para você negociar ativos, né? Esse tipo de instrumento. Né? E aí você tem, por exemplo, né, esses mesmos instrumentos, essa bolsa de valores, uma forma de você pegar empréstimo, uma forma de você, né, negociar ativos, né, com alavancagem, com
empréstimos também, né? E esse tipo de coisa serve para você, né, fazer dentro do ambiente da blockchain de uma maneira que você faça sem intermediários. Então, dentro da blockchain não existem intermediários para poder fazer isso. O que são os intermediários? São as empresas, são pessoas. É apenas um software que faz. É um aplicativo que foi desenvolvido por pessoas e que depois que ele foi desenvolvido, ele foi instalado em uma blockchain e depois que ele está instalado, qualquer pessoa pode utilizar sem pedir permissão para ninguém. Então, dessa maneira, você consegue compreender que DeFi é um conjunto de aplicações que remetem ao sistema financeiro, né, e que você pode utilizar sem pedir permissão para ninguém. Né? Então, uma nova maneira de você utilizar o seu dinheiro que está sendo estabelecido dentro do mundo das criptos, né, de você conseguir, né, rentabilizar esse seu dinheiro através de diversas formas que existem dentro desse ambiente. Que é a verdadeira proposta do mundo cripto, né? Realmente a gente evitar o intermediário, né? Entregar o poder de volta para a pessoa, né? Exato. Esse é o segredo, né? Porque quando o Satoshi desenvolveu, ele desenvolveu uma forma da gente conseguir, né, sair do sistema monetário, que era o sistema monetário das moedas fiduciárias que a gente conhece hoje, né? Que estão fadadas a sucumbir. Sim. E aí, quando você tem, né, o Bitcoin, ele te protege disso. Só que o mundo financeiro, ele é muito além disso, né? Ele Sim. tem muitas outras funções que o mercado cripto, nesse mesmo espírito de tentativa de devolver o poder às pessoas, né, assim como o Satoshi fez, né, está sendo criados esses aplicativos que fazem esse poder, essa devolução do poder, da devolução da possibilidade de você usar o seu dinheiro como um banco usa para ganhar dinheiro de você. Exato. Né? Então, é entregar de volta isso daí, né? Uma das coisas que você comentou aqui, né, Caio, sobre a questão do empréstimo, é uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, DeFi, enfim, tem milhares de possibilidades, mas essa questão justamente, hoje quando a gente vai pegar um empréstimo, a gente vai ter o banco, enfim, existe toda uma aprovação, toda uma burocracia para isso, né? Em DeFi, não, DeFi é muito mais simples, né? Você pode pegar empréstimo, você pode receber, você pode emprestar dinheiro ou você pode pegar dinheiro emprestado, né? E eu queria que você explicasse, né, como que isso funciona, porque eu acho muito interessante para as duas as partes. Por exemplo, se eu tenho o Bitcoin na minha carteira dentro da corretora, né, e tá lá paradinho, se eu tô olhando pro longo prazo, ao invés de deixar ele parado, eu posso colocar ele para ele render um dinheirinho para mim a mais, né? Exatamente. Então, como que funciona tudo isso? Ótima pergunta também, Flávio. Mais uma vez, né? Assim, a gente tá vivenciando que são esses aplicativos, como eu falei, né? Então, existe um desses aplicativos, ou alguns desses aplicativos, que eles são relacionados diretamente a empréstimos. Então, quando você quer emprestar, né? Hoje, no mundo tradicional, você vai a um banco, como a Flávia falou. Quando você quer emprestar, você vai lá e compra lá o quê? Né? Um título do Tesouro Direto. Você está emprestando dinheiro para o governo se financiar. Ou então, quando você compra, por exemplo, um CDB, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira se financiar. Ou então, quando você compra, por exemplo, uma debenture no mercado financeiro, você está comprando uma dívida de uma empresa não financeira para poder ela se financiar. Sim. Né? Então, você está emprestando dessa forma aí, você tem esses intermediários que fazem isso. No mundo cripto, a gente tem um aplicativo ou alguns aplicativos que fazem essa alocação entre quem está querendo emprestar e quem está querendo pegar dinheiro emprestado. E ele é totalmente controlado pela oferta e pela demanda. Então, vamos supor que eu tenha Bitcoin, como a Flávia falou, e eu quero emprestar esse Bitcoin. Eu Sim. pego, né, vou lá nesse contrato, conecto a minha carteira, né, e simplesmente deposito o Bitcoin em um que a gente chama de pool de liquidez, uma piscina de liquidez. Essa piscina de liquidez é como se fosse um ambiente dentro do aplicativo que nós podemos depositar os nossos ativos para poder participar da função que aquele aplicativo exerce. Então, um aplicativo que tem a função de contrato de empréstimo, a função dele é emprestar e pegar emprestado. Então, você vai lá e deposita na pool de liquidez para emprestar ou
você também pode pegar um empréstimo dessa pool de liquidez. Então, no mercado cripto, a gente já conhece muito um negócio chamado P2P, que é o pessoa para pessoa. No mercado de DeFi, principalmente quando você fala dentro dessas piscinas de liquidez, principalmente nesses contratos de empréstimo, você tem um ambiente que é P2 Pool, pessoa para piscina de liquidez. Então, eu empresto dinheiro para a piscina de liquidez, a piscina de liquidez me remunera. Eu empresto, ou então eu posso pegar e tomar um empréstimo da piscina de liquidez, e eu tenho que pagar para a piscina de liquidez. Então, isso faz com que todo mundo fique no mesmo ambiente. Eu, por exemplo, tenho a possibilidade de fazer isso e tomar essa dívida e vou ficar devendo para a piscina de liquidez que está pagando todo mundo com o dinheiro que eu estou pagando do meu empréstimo. Uhum. E então, tem quantidade mínima, por exemplo, eu tenho lá X Ethereum parado. Eu tenho uma porçãozinha, assim, pequenininha. Eu posso entrar, né? Eu posso emprestar esse dinheiro ou não? Assim, ou você só pode emprestar se você tiver, sei lá, 2 Ethereums. Não. Na verdade, você pode emprestar a partir de qualquer valor. No mundo DeFi não existe limite mínimo para você entrar investindo, entendeu? Você só tem que ter o ativo e pagar a taxa de validação da transação. Mas se você executar a blockchain, executar o contrato, executar o aplicativo, que significa você conectar a sua carteira e pedir para aquela função específica ser realizada. Então, a função de empréstimos, você está emprestando dinheiro, você simplesmente precisa validar essa transação na blockchain. Quando essa transação for validada, o montante que você emprestou vai estar lá disponível para empréstimos e a partir dali você vai começar a ganhar na sua carteira o juros sobre o seu investimento. E é um juros que ele é controlado completamente pelo livre mercado. E isso é o mais bonito do mundo DeFi, porque ele volta para a oferta e a demanda. Uma coisa que o mundo estava meio que perdendo nesses últimos tempos, né? As pessoas estavam imprimindo dinheiro adoidado aí sem ter nenhum tipo de parâmetro. Então, a gente está vivenciando um mundo que, no mundo DeFi, a oferta e a demanda é quem regula o ambiente. O que é que eu quero dizer? Os juros que você, como uma pessoa que está emprestando, Flávio, vai receber, ele vai ser controlado a partir da oferta e da demanda. O que é que isso significa? Dependendo do número de pessoas que estiverem pegando emprestado o ativo que você deu para o tanto de dinheiro que tem disponível para ser emprestado, é que vai fazer com que esse juros se movimente. Então, os juros ele se balanceia automaticamente, sem ter que ninguém apertar botão nenhum, ninguém decidir que a taxa de juros agora vai ficar em 0,25% ao ano, como lá nos Estados Unidos. Sim. É uma transformação realmente, assim, a gente vê no mercado, né, financeiro. Se a gente... muita gente não tem nem noção, né, do que é DeFi, assim, eu digo que milhões de pessoas não têm nem noção do que é isso, e a gente vê uma grande transformação aí. Então, eu acho DeFi extremamente incrível. E aí eu queria falar também o outro lado, né? A gente tá falando de você emprestar. E agora para você pegar emprestado, né? Como que funciona isso? Qual que é a garantia? Porque no banco você vai lá dar uma garantia para você pegar esse dinheiro emprestado. E em DeFi funciona da mesma maneira. Mas como que funciona realmente essa garantia? Qual é a garantia? Muito boa pergunta também. Então, quando você quer emprestar dinheiro, você faz esse processo que a gente comentou anteriormente. Quando você quer pegar emprestado, aí você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma garantia para o contrato que você tem com o que pagar. O contrato ele não trabalha com crédito ainda no mundo DeFi. Não existe crédito. Por quê? Porque não tem um Serasa para dizer quem é que paga e quem é que não paga. Nós somos todos carteiras, então não tem um Serasa lá para dizer quem é que vai pagar e quem é que não vai pagar bem o financiamento que está fazendo. Então, esse tipo de situação faz com que não exista, a gente não pode também confiar simplesmente, cegamente, que uma pessoa vai ter a boa índole de tomar um empréstimo e ela vai pagar. Você não pode confiar nisso, né? E aí o que acontece? O contrato ele tem que se resguardar. Como é que ele se resguarda? A pessoa é obrigada a dar algum ativo como garantia, e aí pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, pode ser stablecoins, para poder você tomar um empréstimo em cima disso.
seria mais ou menos o que a gente chama de empréstimo à margem, ou até mesmo uma certa alavancagem. Você pode, né, deixar um Bitcoin que você tem ali parado, para poder depois você tomar uns DAIs, por exemplo, emprestados, que são stablecoins, né? Você pode dar um Bitcoin, pegar stablecoin emprestado, e aí você utiliza esses stablecoins da forma como você quiser. Depois que você pagar de volta esse seu empréstimo com os juros que foi cobrado, você vai e saca de volta do contrato o seu Bitcoin que você deu como garantia anteriormente para isso. E essa garantia sempre tem que ser maior, né, do que o empréstimo. Exatamente. Esse é um ponto também interessante. Como eu falei, não existe crédito no mundo DeFi. Então, sempre você tem que dar uma garantia maior do que o que você está tomando emprestado. E isso faz com que o contrato mantenha sempre um nível de solvência 100% do tempo. Sim. Não existe risco de crédito, porque está todo mundo, né, garantido pelas garantias que cada um deu. E aí, Caio, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente ou assistindo a gente deve estar pensando assim, eu vou ter que dar uma garantia maior. Então, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou pegar esse empréstimo? Né? Se eu vou ter que dar um valor maior do que eu vou emprestar, qual que é o sentido disso? E você poderia explicar para o pessoal? Claro, né? Então, assim, as decisões pessoais quanto a isso, elas são as mais diversas, né? Existe a vontade da pessoa de se alavancar no mercado para poder operar com mais dinheiro do que o que ela tem. Isso existe uma demanda por isso no mercado, né? E isso é uma coisa que é comum no mercado tradicional também. Quantas e quantas pessoas, principalmente os bilionários, para evitar que eles tenham, por exemplo, né, que pagar impostos, né, devido à venda de ações, eles pegam, por exemplo, vão no mercado, né, entregam suas ações como garantia e tomam um empréstimo em cima dessas ações. Aí o que acontece? Ele não paga imposto sobre ganho de capital, porque ele não teve ganho de capital. A ação dele ainda é dele. Ele não vendeu. Então ele simplesmente está usando aquela liquidez ali. No mundo cripto funciona de uma maneira similar. Você pode chegar lá, você tem o seu Bitcoin, você não quer vender ele porque você acredita que ele vai valer mais do que o que ele vale hoje. E aí apareceu alguma emergência na sua vida, ou você está precisando fazer alguma coisa, quer trocar um carro, quer fazer alguma coisa, mas você não quer vender esse seu Bitcoin. Então você pode dar ele como garantia, tomar uma dívida, realizar esse seu momento, e aí depois você vai pagando com o passar do tempo, e não tem uma data para você pagar no mundo DeFi. Você paga quando você quiser, agora você só vai conseguir sacar toda a sua garantia, o ativo que você deu como garantia, né, quando você terminar de pagar o seu empréstimo. Sim. E aí, Caio, tem uma coisa também, né, que é até uma dúvida de muita gente, porque quando a gente fala em DeFi, muita gente, querendo ou não, é algo relativamente novo, e quando as coisas são novas, isso traz certa insegurança e existe da gente um certo cuidado, né? Então, como realmente escolher um aplicativo correto, né? Como ter certeza de que aquele aplicativo é um aplicativo bom, que a gente não está caindo em algum golpe, em alguma fraude, né? Como fazer essa análise? Muito boa pergunta também. Existem alguns sites, né, na internet aí, por exemplo, DeFi Pulse, que é um site muito bom, que eu já até compartilhei algumas vezes aqui em alguns outros momentos com você. Sim. Né, que ele mostra pra gente ali, né, os aplicativos que são os mais líquidos, né, ou seja, os que têm mais dinheiro dentro deles. Os que as pessoas confiam e depositam mais dinheiro dentro deles. Sim. Então, o primeiro ponto disso tudo é você escolher bem a rede que você vai utilizar. A rede principal de contratos inteligentes chama a rede Ethereum, né? E aí, depois da rede Ethereum, você tem várias outras redes que foram sendo criadas para poder também trazer esse ambiente. Mas ainda cerca de 80% desse mercado ainda é dentro da rede Ethereum, né? Tudo isso que está sendo desenvolvido da Web3, que a gente chama, né? Que é a internet 3.0. Então, é muito interessante a gente entender, né, que existem essas possibilidades, assim. Excelente, excelente. Porque as pessoas têm medo, né? Realmente, às vezes, putz, que receio. Então, DeFi Pulse aí para quem quiser acessar. Porque aí, pelo menos, você tem a confiança de estar utilizando ferramentas, né, de que você tem, que existem muitas pessoas ao redor do mundo inteiro que estão utilizando. Né? Então, você olha lá as 10 primeiras da lista, as 10 primeiras ali
tem credibilidade grande, porque você vai ver os projetos, os aplicativos, né? Eles têm cerca assim, de 10 bilhões de dólares, alguns 15, 16 bilhões de dólares de liquidez, de dinheiro dentro dele. Né? Então, assim, não é um dinheiro qualquer. São pessoas que, ao redor do mundo inteiro, já estão confiando nessas ferramentas, nesses aplicativos, para poder rentabilizar as criptos que elas têm. Um outro lado bonito também de DeFi é voltado para as corretoras também, Flávio. As corretoras... Isso que é as outras possibilidades de DeFi, porque não é essa questão de empréstimo, né? Então, quais são as outras possibilidades? Então, corretoras é um ambiente que também tem crescido muito, de uma maneira muito pungente, assim. Para você ter ideia do tamanho do mercado, a gente tem, nos últimos 3 meses, os 5 principais aplicativos do mundo DeFi movimentando, no mínimo, 100 bilhões de dólares por mês. Absurdo. Muito dinheiro. Então, assim, são 100 bilhões de dólares por mês, é 520 bilhões de reais por mês sendo movimentados, no mínimo, em apenas 5 aplicações desse mundo, né? São muitas, mas só 5, né, estão movimentando esse valor. Né? Então, é um ambiente que você já vê que ele já é muito grande, não é um ambiente pequeno, é muito dinheiro que está sendo movimentado já dentro desse ambiente. E aí as corretoras é um papel fundamental, porque dentro do mundo tradicional, você tem as grandes corretoras, né, que fazem, né, as compras e vendas, por exemplo, de ações de cripto, corretoras relacionadas a cripto. Né, você tem lá as compras e vendas que vão sendo realizadas lá. E aí você, né, só que nas corretoras tradicionais você tem as pessoas, né, trabalhando com pessoas, né? Então chega lá a Flávia querendo vender, né, uma ação que ela tem, e chega eu, por exemplo, querendo comprar essa ação. Aí a corretora faz o link entre essas duas pessoas e você consegue comprar, e a Flávia consegue vender. Ela une compradores e vendedores, né? Ela une os compradores e vendedores, né? Exatamente. Só que na corretora descentralizada é aquele mesmo sistema que eu te falei, P2 Pool. Então, a pessoa interage com uma piscina de liquidez. Só que é uma piscina de liquidez, né, para fazer uma outra função diferente daquela primeira que a gente falou, que era de empréstimo. É uma função diferente, é uma função de corretora. E aí é exatamente isso. Então, por exemplo, eu posso depositar os meus ativos na piscina de liquidez de uma corretora para me tornar o que a gente chama de formador de mercado. O formador de mercado vai ser a pessoa que vai ganhar dinheiro com todas as taxas das transações e negociações que aconteceram naquele ativo que você proveu liquidez. Você vai lá... ser um operador. Você vai ser como se fosse um operador do mercado. Só que isso é feito de maneira automatizada. Então você não tem que ficar clicando, apertando um botão para toda ordem que chegar, você ir lá e comprar, vender. Né? Você não tem que fazer isso. É uma situação que você deposita os seus ativos em uma piscina de liquidez e a partir dali os seus ativos vão ficar agindo como contraparte. Então você fica ganhando dinheiro, né, com todas as pessoas que estão vendendo e com todas as pessoas que estão comprando. Você vende e compra automaticamente e simplesmente ganha uma taxa dessas pessoas que estão na outra ponta só negociando. Sim, mas aí eu tenho uma pergunta, né? Porque quando a gente fala em corretora, isso gera muita preocupação também com questão de segurança, porque a gente sabe, né? Os hackers, eles vão estar mais atentos a quê? Né? A minha carteira é que não, né? Eles vão querer hackear uma corretora que tem muito mais dinheiro do que a minha carteira. Então, como ter certeza realmente de que essas DEX, né, elas vão ser seguras, né? Que os hackers não vão invadir. É claro, a gente está sujeito a uma corretora ser invadida também a todo momento, mas a gente sabe que as corretoras mais conhecidas, elas investem muito em segurança. Então, como saber qual o nível de segurança? Muito boa pergunta também. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem, né, dentro desses ambientes de corretoras descentralizadas, aliás, dentro do mundo DeFi, existem uma parte que são de corretoras, né, e cada uma dessas suas corretoras, elas têm, né, o seu próprio código, né, o seu próprio software, o seu próprio aplicativo que foi desenvolvido por eles. Então, cada um tem o seu mecanismo de segurança. Né? Sendo que o que acontece dentro do mundo DeFi, como eu falei para vocês, as pessoas têm aquela questão de ver tudo, porque é tudo código aberto. Então, todos os códigos do software das corretoras, né, eles são todos abertos para todo mundo poder ver.
Então aí você consegue, a comunidade consegue avaliar, né, principalmente os programadores da comunidade conseguem avaliar que aquele código é um código válido e que não vai subtrair o dinheiro de ninguém. Porque se, né, tiver alguma vulnerabilidade, ela pode chegar a ser explorada, né? Então isso daí já aconteceu no passado com diversos aplicativos que foram sendo criados e acabaram sucumbindo com o passar do tempo, né? Por quê? Porque tinham vulnerabilidades no seu código que permitiu com que, por exemplo, hackers fossem lá e explorassem essa vulnerabilidade e sacassem os fundos daquelas pools de liquidez daquele aplicativo. Então, isso já aconteceu muito, principalmente ali em 2019, 2020, ainda no início ali dessas ferramentas. Hoje, né, a gente já tem o que a gente chama de SDK, que é o Software Development Kit, que é um kit de ferramentas para desenvolvedores, que simplesmente ele permite que as pessoas já tenham mais, né, capacidade de escrever os novos códigos dos novos aplicativos com bastante segurança, porque muita coisa já foi testada e sabe-se, como é tudo livre, como é tudo aberto, sabe-se que, né, existem técnicas de segurança que são confiáveis, né? Então, exatamente por esse tipo de motivo faz com que a gente tenha alguns desses aplicativos de corretora descentralizados que tem muitos bilhões de dólares dentro deles e outros não. Né? Então, a credibilidade do aplicativo, da corretora que você escolheu utilizar, ela também pode ser medida pelo total de dinheiro que existe ali dentro daquele aplicativo. Porque muita gente, né, confia que aquilo dali está funcionando de uma maneira plena. Né? E aí eu vou dizer que a principal de todas as corretoras que existem é a Uniswap. Ela continua movimentando cerca de 80% de todo o volume negociado dentro das corretoras. Então, dos 100 bilhões, ela movimenta 80 dentro do mês, né? Sim. Então, isso é um movimento, é um volume de dinheiro que, se duvidar, aqui no Brasil a gente não tem na Bolsa Brasileira. E também você vai ali, conecta a tua carteira, né? E depois cai fora. Né? Não tem CPF, não tem RG, não tem nada, não tem endereço, não tem nada. Você conectou a carteira, vai lá e negocia os seus ativos. É a maneira realmente mais centralizada possível, né? É a maneira mais que da ideia pura do mercado cripto. Ele te conecta a essa ideia do mercado realmente. Né? Claro que a corretora tradicional ela vai facilitar, né, o teu acesso, até porque para quem está começando no mercado, realmente, né, existem passos mais fáceis e que deixam a gente mais seguro. Mas é interessante estudar as outras possibilidades. No futuro, Flávia, essas corretoras elas vão ser responsáveis pelos maiores meios de pagamento que a gente vai ter nas nossas vidas corriqueiras. Porque, aos meus olhos, né, a pessoa vai chegar num restaurante, daqui a uns 10 anos, mais ou menos, e ela vai olhar para a carteira dela, cheia de tokens e criptoativos, e ela vai escolher com qual ativo que ela vai pagar a conta do restaurante naquele dia. Então, ela vai olhar na carteira dela, tem um ativo aqui específico, a minha carteira está subindo 10% hoje. Então, a minha conta hoje do restaurante, eu vou pagar com esse ativo aqui. Só que o restaurante, ele também não é obrigado a aceitar o ativo que eu estou querendo pagar. Então, a gente vai ter um serviço por trás disso que encapsula esse momento, onde que a corretora, eu vou pagar com o que eu quiser e o comerciante vai receber com o que ele quiser. Então, eu vou pegar o câmbio por trás. É exatamente isso. Só falta a gente ter escala para poder chegar nesse ambiente aí. Com o passar do tempo, isso tem de ser alcançado. Então, é muito interessante a gente ver esse ponto de vista, como é que isso vai ser feito. Né? E, eventualmente, nós vamos ter também ações sendo tokenizadas e trazendo para dentro do mundo do cripto. Com certeza. Então, você negociando, por exemplo, essas ações em corretoras descentralizadas, você poderia também fazer esse tipo de movimento. Eu quero pagar aqui com a ação da Itaúsa. Eu vou pagar aqui com a ação da Itaúsa, no restaurante hoje. Aí você paga e simplesmente o cara recebe na stablecoin que ele quiser. Ele não é obrigado a receber em real, em dólar. Ele pode receber em Bitcoin, pode receber em Ethereum, pode receber em dólar do jeito que ele quiser. A gente está vendo já, né, essa mudança. Aos poucos a gente está vendo a mudança, a fusão, né, dos dois mercados. É claro que o governo vai bater em cima disso.
né? Isso eu não tenho dúvida, porque não é nem um pouco do interesse do governo que a gente pague com Bitcoin, que a gente use outras moedas para pagar, né? Se não for, por exemplo, aqui no nosso país, o real. É claro que eles querem ter o controle em relação a isso e a gente sabe, enfim, como funciona. Mas a gente está caminhando aí para ter cada vez mais liberdade. As pessoas estão buscando cada vez mais liberdade e estão estudando sobre isso, né? Isso que é importante, se interessando. A gente viu um aumento muito grande de interesse, a gente que está no mercado já faz alguns anos, como era antes que as pessoas olhavam pra gente quando a gente falava de cripto e como as pessoas olham agora, né? Antes as pessoas olhavam com aquela cara, piramideiro. Hoje a galera já olha, nossa, eu quero aprender. Alguns ainda olham com aquele olhar meio estranho, né? Mas outros já, nossa, eu quero aprender. Nossa, eu já comecei a investir. Então, um amigo meu já investe. Então, sempre tem algum... E acabou aquele negócio, desculpa te interromper, Flávia, acabou aquele negócio de pessoas também acreditar que cripto é só você comprar e guardar na sua carteira também. Exato. Cripto não é só isso. Cripto é muito mais do que isso. É DeFi, NFTs. Você pode usar as suas criptos. Agora tem os metaversos que estão sendo desenvolvidos dentro desse ambiente. É incrível. Então a liberdade que tem dentro do mundo cripto, né, trazendo a realidade ao mundo digital, né, isso faz com que a gente cada vez nos aproxime mais como comunidade ao redor do mundo inteiro. O cripto é no mundo todo. E não adianta acreditar, né, Caio? As pessoas. Tem gente que pode estar ouvindo a gente agora e falando, meu Deus do céu, isso é uma loucura, né? Que nem metaversos. As pessoas falam, meu Deus, mas metaverso é uma loucura. E na verdade não adianta a gente querer lutar, porque quando a gente piscar, a gente vai estar inserido dentro de tudo isso. Né? Quantas coisas a gente não lutou no passado para... Instagram, né? Todo mundo usava o Facebook, aí criaram o Instagram. Instagram nem vai vingar, todo mundo no Instagram. Agora TikTok. Enfim, não adianta a gente lutar quando a gente vê, a gente está inserido em tudo isso. E essa nova geração que está vindo, cara, para eles é normal. Hoje eu vi uma notícia muito interessante, não podia deixar de ressaltar aqui. Dentro do mundo cripto foram criados também um negócio chamado DAO. Né? As DAOs são organizações autônomas descentralizadas. Sim. O mundo DeFi é muito conectado com isso já. Todos esses aplicativos, cada um deles são uma DAO. Né? Cada um desses aplicativos dentro do mundo DeFi, eles são DAOs, são organizações autônomas descentralizadas. E, por incrível que pareça, agora essa semana foi criada uma DAO, que é uma comunidade na internet, pessoas que se juntam na internet com um propósito. E qual é o propósito dessa DAO? É comprar um time de futebol americano chamado Denver Broncos. Então, Os caras querem juntar 4 bilhões de dólares para comprar o time inteiro de futebol americano através de uma organização autônoma descentralizada, uma DAO, né, para poder regir depois como é que esse time vai funcionar. E cada um dos donos da DAO poderá se tornar o dono do time de futebol, caso ele realmente venha comprar. Manca. Isso é muito incrível. Mas quem faria essa negociação? Porque alguém precisa representar. Saiu na CNN. Entendeu? Só que a DAO ainda está juntando o dinheiro ainda. Na CNN não, na CNBC. Sim, mas vamos supor, tá? Você que entende mais nesse aspecto. Tá, tem um monte de gente se juntando. Alguém tem que fazer essa negociação. Não, mas aí a DAO, ela contrata pessoas também. Eu não fui contratado pelo MakerDAO para poder divulgar o MakerDAO. Então, a DAO, ela contrata advogado, contrata uma pessoa para poder fazer esse tipo de processo, para ela poder julgar e comprar por ela, entendeu? Fazer esse tipo de processo. Incrível, então, a comunidade, através dessa organização autônoma descentralizada, está querendo juntar o dinheiro para comprar um time de futebol, uma coisa do mundo real, sendo comprado por uma galera da internet. Sensacional. Não, imagina, né? É você poder realmente, tipo, uma pessoa, ela não vai conseguir fazer isso sozinha, provavelmente, né? Seria muito difícil. Então, divide-se em várias e você tem a oportunidade de fazer parte desse time de futebol, né? Ter uma pequena fração desse time de futebol. Isso é incrível. Exatamente. Muito bom. Também não tô recomendando ninguém investir nisso não, mas é aquele negócio, né? É só para você ver aonde é que nós já estamos chegando na evolução, porque é isso no passado, assim, um ano atrás ninguém nem pensava nisso. Não. Eu fiquei surpreso quando eu vi isso, eu vou falar para você, eu tô nesse mercado todo dia. Incrível. E eu fiquei surpreso quando eu vi isso, entendeu?
É incrível. Quando você começa a estudar tudo do mercado, né? Você começa a ficar impressionado. Tokenização de Você começa a ativos. ver que as Incrível. possibilidades são infinitas. Exato. Possibilidades infinitas. E, Caio, eu queria perguntar para você, qual a tua expectativa aí para esse ano no mundo DeFi? O que você está fazendo realmente no mundo DeFi? Tipo, olha, eu faço isso. Alguma coisa, às vezes, que você nem comentou aqui. O que você vê para esse ano no mundo DeFi? Qual a transformação que você acha que vai gerar? Muito bom. Eu acredito que DeFi ainda vai continuar se consolidando, se provando ao tempo, né? Nós temos que lembrar que começou em 2018. Sim. Primeira corretorazinha descentralizada que apareceu ali foi em 2018. Aí surgiu também o MakerDAO. Aí foram surgindo outras ferramentas depois de 2019 em diante. Então, assim, a gente ainda está num momento ainda inicial da evolução da tecnologia. Então, por isso, eu sempre falo que é uma tecnologia ainda experimental, né? E a gente tem que tratar ela como tal, porque, né, riscos acontecem dentro desse ambiente. Mas eu acredito que cada vez mais os aplicativos que estão se consolidando dentro desse ambiente, né, estão cada vez mais perto de chegar em uma forma mais consolidada, assim, do ponto de vista de estrutura, de segurança, de tecnologia, de desenvolvimento, de escalabilidade, Sim. de utilização em múltiplas redes, né, porque os aplicativos eles estão deixando de ser somente uma rede e eles estão indo para várias redes para poder ocupar várias blockchains ao mesmo tempo. Então, o nosso mundo ele tende a ser o que a gente chama de multi-chain, né? Multi-blockchain. A gente vai tender a utilizar várias blockchains no futuro e não somente uma, né? Então, essas todas vão se comunicar e nós vamos começar a interagir entre umas e outras, né? Então, eu particularmente continuo sendo formador de mercado no mundo DeFi, continuo ganhando dinheiro com taxas e a volatilidade desse mercado, porque eu acredito que, para mim, tem sido muito bom, né? Então, eu não vou parar de ter uma renda passiva que me agrega, porque o mercado está caindo, o mercado está subindo. Na verdade, é até melhor quando tem volatilidade, né? Quando tem volatilidade no mercado, o preço movimenta bastante, significa que as pessoas estão comprando e vendendo muito, e ao fazer isso, né, acaba que sai mais taxa para a gente que é formador de mercado. É isso que as pessoas precisam entender, né? Volatilidade, tem gente que... Eu lembro quando eu comecei a estudar o mercado, né? Parecia que volatilidade era algo ruim. E não, gente, volatilidade é algo muito bom. Quando você sabe utilizar a volatilidade a seu favor, a volatilidade é algo incrível. Então, é exatamente isso que você falou. O mercado vai se movimentando e a gente vai aproveitando todas as oportunidades que ele dá. É isso que eu acredito também. Eu acredito que a volatilidade ela é a sua parceira. Ela é sua parceira para você atingir retornos exponenciais. Se você não tratar a volatilidade com respeito, ela vai lhe maltratar. É isso que é assim. Agora, se você tratar ela bem, aí ela vai lhe levar a cantos que você nunca imaginou chegar. É isso. É mais ou menos isso. Muito bom. Sensacional, Caio. Pô, eu queria agradecer a tua participação no nosso podcast aí, gente. Mais uma edição aí do nosso podcast, mais um episódio do nosso podcast. Semana que vem tem mais novidade, mas eu vou deixar aquele mistério aí pra semana que vem vocês acompanharem aqui com a gente. Aproveitando só para lembrar a todos vocês, nosso blog. Acompanhem nosso blog, na descrição tem aí, ó, o nosso blog para vocês e também nossas redes sociais. Sigam a gente e sigam o Caio, gente. Se vocês quiserem entender mais sobre DeFi, entender mais sobre cripto também, sigam o Caio, tem muito conhecimento aí sobre o mercado. Caio, seu @, Caio Vicentino, né? Exatamente. Então é isso. Caio Vicentino. Agradeço demais aí o convite, pessoal da Leak, Flávia, você também, incrível, tamo junto. Obrigada. Agradeço demais mesmo aí a oportunidade de estar aqui e é isso. Sem palavras, mais uma vez aí. Saudações aqui do Ceará. Obrigada, Caio. Obrigada, pessoal. Ótima semana para todo mundo. Até. Tchau, tchau.